Olá, uma boa tarde para você. Hoje no TV Notícias você vai conhecer o aluno do curso de Medicina da UFO que recebeu da Academia Americana de Neurologia o prêmio de Estudante de Medicina de Excelência em Neurologia 2016. Tem também informações sobre a palestra organizada pelo Instituto de Psicologia da UFO sobre o processo de reabilitação profissional de trabalhadores pelo INSS. E ainda as vagas no mercado de trabalho e as atividades do Núcleo de Empresas Juniores da Universidade, o NEG, para alunos de vários cursos. Essas e outras informações agora no TV Notícias. Um aluno do curso de graduação em Medicina da UFO recebeu o Prêmio Internacional por Excelência em Neurologia. A premiação é da Academia Americana de Neurologia. Já imaginou ainda na graduação receber um prêmio de reconhecimento internacional? Com dedicação e estudo, o Gustavo conseguiu. O estudante do 9º período do curso de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia recebeu o prêmio 2016 Estudante de Medicina por Excelência em Neurologia. A análise se dá pelo currículo formal e carta de recomendação de um professor do país. Eu diria que ao sair para estudar parte da graduação no exterior, o objetivo a ser alcançado é o aprendizado. E receber algo assim é uma superação. E o constatar de que me enveredei mentalmente por um bom e hoje reconhecido caminho. Gustavo é o primeiro aluno do curso de Medicina da UFO a ser contemplado com a premiação da Academia Americana de Neurologia. O estudante já tem planos para o futuro. Hoje meu desejo é retornar para esse ambiente que eu estive de grande busca constante por respostas ainda não obtidas e pela facilidade em pesquisar, em conhecer, em aprender e expandir. A mobilidade internacional começou em 2014 e encerrou em 2015 pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Gustavo cursou 2 semestres na Universidade de Wisconsin, em Madison, e 1 semestre na Harvard Medical School, onde participou de uma pesquisa inédita sobre epilepsia. A premiação da Academia Americana de Neurologia avaliou currículo, atividades desenvolvidas e carta de um professor norte-americano. Além do certificado, o estudante ganhou outra surpresa, uma premiação em dinheiro. Primeiramente, eu apenas gostaria de recordar os professores que formalmente me recomendaram aqui no processo pré-partida, a coordenação do curso, a diretoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais da UFO, o Centro de Aperfeiçoamento, a CAPES, o Instituto Internacional de Educação em Nova York, a Universidade de Wisconsin, Madison, a HMS e o BCH. A professora da Faculdade de Medicina da UFO, Alessandra, acompanhou a trajetória do Gustavo para conseguir estudar no exterior. Ela acredita que a experiência da mobilidade internacional pode ajudar na formação acadêmica e pessoal e possibilita troca de experiências entre professores da UFO e alunos que retornam com várias novidades e conhecimentos na bagagem. E isso mostra para a gente que essa experiência não é só rica para o aluno que sai, né? Mas é rica também para a própria instituição, que tem oportunidade, então, de, através do aluno, aprimorar o seu papel aqui como uma instituição educadora que visa a globalização aí do ensino também, né? Gustavo incentiva o país a investir na internacionalização da ciência. Eu acho que é uma imposição atualmente no Brasil, é uma necessidade muito forte, assim como da medicina e da tecnologia andarem de mãos dadas aqui. Na UFO existem mais de 20 empresas juniores que possibilitam o contato dos estudantes com o mercado de trabalho. É uma chance de colocar em prática os conhecimentos acadêmicos com clientes do mercado. E para ajudar nesta tarefa existe o Núcleo de Empresas Juniores da Universidade Federal de Uberlândia, que você vai conhecer agora na reportagem. Vivenciar na prática o que foi aprendido na sala de aula é algo que faz toda a diferença e esta é uma das propostas da empresa Júnior.
Este tipo de empresa foi criado justamente a partir da necessidade de alunos de conhecerem as ferramentas utilizadas no mercado e que eles teriam que usá-las em breve. Uma empresa júnior, ela é formada por graduandos, exclusivamente por graduandos. Ela não tem fins lucrativos e ela tem como responsabilidade gerar, que a gente possa executar os projetos, fazer os projetos que a gente faria apenas quando formados, para que a gente aprenda na prática o que a gente só tem na teoria dentro da graduação, a gente coloca em prática e executa projetos de qualidade e em preço mais baixo para o mercado. E além de desenvolver os nossos membros na parte de projetos, a gente desenvolve os membros dentro da empresa júnior em gestão também. Na Universidade Federal de Uberlândia são 23 empresas juniores e para auxiliar no dia a dia delas, desde 2011 existe um grupo chamado de Núcleo de Empresas Juniores, o NEG. Do total das empresas que existem na UFO, 10 são filiadas ao NEG. Uma tarefa fundamental do núcleo é direcionar as empresas, gerando estímulos para que elas se desenvolvam. E em tempos como os atuais, isso ajuda muito. O núcleo, o NEG, ele existe no sentido da criação e de fomento de novas empresas juniores aqui dentro da UFO. Então nós temos esse objetivo de não só representar também, como criar, desenvolver e integrar os empresários juniores dentro da UFO. Então, um papel muito importante que o núcleo faz de não deixar as empresas juniores dispersas dentro do campus, dentro da universidade, e unir mesmo por um propósito único que todas as empresas juniores têm. Um outro papel importante do núcleo é fazer com que haja a integração das empresas filiadas. A integração dos empresários juniores, eles se conhecerem além da empresa júnior, se conhecer fora da sua área de atuação, é muito importante para que a empresa júnior da biologia, a empresa júnior da elétrica, eles tenham esse contato e troquem informações que são importantes para a geração de valor dentro do movimento Empresa Júnior. Uma das empresas atendidas pelo núcleo é a Meta Consultoria. Nós visitamos a empresa júnior que funciona nesta pequena sala em um dos blocos da UFO recentemente. A Meta oferece soluções em engenharia. O aprendizado nessa área é muito técnico e a gente necessitava pôr em prática aquilo que a gente via dentro de sala de aula. Fazer um projeto, ter um contato real com o projeto, fazer o dimensionamento daquilo que a gente viu em sala de aula e atender um cliente, porque no mercado de trabalho a gente vivencia isso. Então, a Meta surgiu dessa necessidade de dar uma formação mais ampla. Mas cabe ao NEG ainda promover o relacionamento das empresas juniores com o mercado. Uma dessas ações de aproximação das empresas ocorreu durante a Semana Nacional do Microempreendedor Individual, promovida pelo Sebrae Minas e que contou com a participação da cidade de Uberlândia entre os dias 2 e 6 deste mês. Na programação haviam mais de 30 atividades, dentre elas uma feira de negócios com exposição de produtos e serviços de microempreendedores. É extremamente importante que o NEG procure convênios com empresas parceiras para que possa ser fortalecida a marca Empresa Júnior na cidade de Uberlândia, para que essas empresas tomem ciência do que é a empresa júnior, que empresas juniores praticam preços abaixo do mercado e, por conta disso, passem a ser clientes das empresas juniores de Uberlândia. Dessa forma, aumentando o impacto que as empresas juniores têm aqui na cidade de Uberlândia e, ao mesmo tempo, gerando valor para micro e pequenos empreendedores aqui da cidade. E para quem é estudante universitário, quer ingressar no mercado de trabalho ou está em busca de emprego, não faltam oportunidades. Anote agora algumas vagas disponíveis em Uberlândia. Vaga para assistente de TI. O salário é de R$ 2.500, mais vale transporte e cesta básica. É preciso ensino superior completo ou incompleto em TI. Mais informações, leticiap@fundaçãocdl.org.br. Vaga para auxiliar de correção. O salário é de R$ 880, mais vale transporte. É preciso cursar pedagogia, letras ou licenciatura. Para mais informações, entrar em contato pelo e-mail cdlestágio@fundaçãocdl.org.br. Oportunidade para auxiliar de escritório em escola. O salário é de R$ 2.500, mais benefícios. A empresa exige que o candidato seja formado em administração ou ciências contábeis e tenha experiência na área. Mais informações, o e-mail é leticiap@fundaçãocdl.org.br.
Tem vaga também para monitora de escola. O salário é de R$ 953,36, mais vale transporte. É preciso cursar ou ter cursado pedagogia ou letras. Para concorrer à vaga, o contato é leticiap@fundaçãocdl.org.br. Tem vaga de estágio na área de marketing. É preciso conhecimentos em programas como Photoshop e pacote Office. A remuneração é de R$ 700, mais vale transporte e auxílio alimentação. Mais informações, entrar em contato no cdlestágio@fundaçãocdl.org.br. Tem vaga de estágio em atendimento. Os interessados devem cursar o ensino médio regular no período da manhã. O salário é de R$ 400 e vale transporte. Mais informações pelo e-mail cdlestágio01@fundaçãocdl.org.br. O processo de reabilitação profissional de trabalhadores junto ao INSS é tema de uma palestra que acontece agora, organizada pela Clínica Psicológica do Instituto de Psicologia da UFO. A repórter Gislene Rodrigues traz mais informações para a gente. Olá, Daniela. O evento acontece a partir das 5 da tarde no Bloco 8C, Sala 300, no campus Umuarama da UFO. E para saber mais detalhes sobre o tema e também a programação, eu converso com a professora Maristela de Souza Pereira, que é coordenadora do evento. Professora Maristela, primeiro, como que vocês pensaram sobre o tema que vai ser discutido? A gente vive hoje uma realidade onde o trabalho ele não é apenas favorecedor da identidade da saúde do sujeito. Infelizmente, há situações e contextos onde o trabalho produz adoecimento e produz sofrimento. E nos casos onde se produz um adoecimento físico, ou um acidente de trabalho, ou um acidente, um adoecimento emocional, esse sujeito às vezes precisa se retirar do contexto de trabalho. E às vezes ele não pode retornar para a mesma função que ele desempenhava, seja porque ficou com uma sequela física ou porque ainda está num processo de reconstrução da sua identidade profissional, aspectos psíquicos comprometidos, e há necessidade de uma reabilitação para esse sujeito. Então, esse serviço é oferecido pelo INSS e nós aqui, numa parceria, através da Clínica de Psicologia, promovemos esse grupo de escuta e acolhimento. Então, a ideia é trazer um pouco mais de informação a respeito do estágio, a respeito do serviço oferecido pelo INSS para a população em geral. E quais são os palestrantes? Os palestrantes são as técnicas do setor de reabilitação do INSS, que vão vir contar um pouco sobre a rotina de trabalho, os critérios de elegibilidade para o benefício, como são os encaminhamentos que são feitos para o mercado de trabalho, para novas formações, para o fornecimento, inclusive, de materiais que são necessários, às vezes, para o retorno ao trabalho destes sujeitos. E quem pode participar desse evento, professora? Qualquer pessoa. O evento é aberto para toda a comunidade universitária, para a comunidade em geral. É um evento gratuito, não há necessidade de inscrições prévias, as inscrições serão feitas no local e, inclusive, serão emitidos certificados posteriormente. E o TVU Notícias vai para um rápido intervalo e volta já já, não saia daí. Consumo infantil não é brincadeira. Crianças sempre querem mais. Compre com responsabilidade.com.br. Hoje eu só penso em estudar, escolher minha profissão, começar logo a trabalhar, realizar os meus sonhos, construir uma carreira e, é claro, me preparar para o que vem pela frente. Afinal, pensar no meu futuro é contribuir com a minha segurança. A Previdência Social garante uma aposentadoria mais tranquila para seus segurados. Ligue 135 ou acesse previdência.gov.br e não deixe de contribuir com o seu futuro. Previdência Social é mais seguro para você. Governo Federal. E agora é hora de conferir como fica a temperatura amanhã, quarta-feira. E em Uberlândia, o sol aparece no período da manhã e tem pancadas de chuva à tarde e também à noite. Mínima de 17 e máxima de 24 graus. Veja agora no mapa como fica o tempo em outras cidades. Previsão também de sol o dia todo com possibilidade de chuva no fim do dia em Tuiutaba. Mínima de 20 e máxima de 27 graus na cidade. Mínima de 21 e máxima de 28 graus em Vazante. A previsão é chuva ao longo do dia.
Em Patos de Minas, a quarta-feira é de céu aberto durante a manhã, com possibilidade de chuva no fim do dia. A temperatura varia entre 14 e 25 graus. Tempo aberto pela manhã em Coromandel, sujeito a chuva à noite. A mínima prevista é de 17, a máxima para esta quarta-feira é de 24 graus. Uberlândia recebe no próximo sábado a etapa municipal da 6ª Conferência Nacional das Cidades, que vai ser realizada na UFO. O tema desse ano é a função social da cidade e da propriedade e o lema Cidades Inclusivas, Participativas e Socialmente Justas. Vitorino Alves, secretário municipal de Gestão Estratégica, Ciência e Tecnologia, é o nosso convidado aqui no estúdio para explicar melhor para a gente o tema e o lema do evento. Uma boa tarde, Vitorino. Boa tarde, você. Obrigada, pela presença aqui no TV Notícias. É um prazer estar aqui. Uberlândia é uma cidade inclusiva, participativa e socialmente justa, na sua opinião? É isso que nós estamos propondo, né? Porque o essencial disso é o diálogo com a sociedade. Então nós já fizemos as inscrições, mas no próprio sábado, dia do evento, as pessoas ainda podem se inscrever e estaremos conversando, discutindo com toda a comunidade de Uberlândia sobre esse tema. Esse é um dos temas que vão ser discutidos, né? A gente vê e ouve muito falar sobre cidade saudável. Isso vai ser discutido nessa conferência? Com certeza. O sentido da conferência é que a gente caminhe gradualmente para uma cidade saudável e que respeite o meio ambiente e que respeite as necessidades da sociedade de forma geral. Uberlândia tem implementado políticas nesse sentido, Vitorino? Sim, nós temos implementado políticas nesse sentido, políticas do meio ambiente, parques, né? Ciência e tecnologia como uma nova forma também de envolvimento do processo econômico e temos também buscado a participação da sociedade para que ela colabore conosco, para que a gente possa realmente construir uma cidade assim que desejamos. Essas discussões, elas formam, posteriormente algum planejamento estratégico? Qual que é depois dessa reunião, qual que é o próximo passo? O próximo passo é que serão definidos algumas propostas que serão levadas à conferência estadual. Nesta conferência municipal, nós escolheremos também delegados do município que irão representar e defender essas propostas na etapa estadual. Na etapa estadual, né? Agora, para quem está assistindo nos entender, a gente fala da 6ª Conferência Nacional das Cidades. O que no geral é discutido? Já está na 6ª conferência, né? O que é discutido e o que mudou nessas conferências? Nessas conferências, nós temos cada vez mais incorporadas as decisões das conferências anteriores. As temáticas que teremos é sobre a cidade que temos e a cidade que nós queremos, as políticas que possam ser implementadas para ter uma cidade que a sociedade deseja e, finalmente, discutir uma maior participação e envolvimento da cidade, da população no dia a dia do município. E teve algum critério para que Uberlândia fosse escolhida para receber essa etapa? Sim, Uberlândia há algum tempo tem participado, né? O critério governamental é cidades acima de 20 mil habitantes. Mas não só a questão da obrigatoriedade, mas também entendemos que isso é uma boa prática de gestão e ouvir a sociedade e incluí-la para definir os futuros da sociedade. Qualquer pessoa pode participar, Vitorino, para quem está assistindo e tem interesse? Sim, qualquer pessoa pode participar. Já há uma escolha de alguns segmentos, ONGs, empresários, sindicatos, a universidades, as instituições científicas, a própria prefeitura. As inscrições já foram já encerradas pela internet, mas ainda podem ser feitas no dia do evento. Sábado, dia 21, das 7 às 8 e o evento é durante todo o dia, das 7 às 17 horas. Na Universidade Federal de Uberlândia, Campus Santa Mônica. Isso, na Universidade Federal, mais uma vez agradecemos também à universidade por nos acolher, já que é uma temática de toda a cidade. Tá certo, muito obrigada pela sua entrevista, Vitorino. Muito obrigado. A seguir tem informações sobre um evento promovido pela OAB. Não sai daí, a gente volta já já. Fundamental para o mercado de aviação, o engenheiro aeronáutico está diretamente envolvido com projetos de todos os tipos de aeronaves, como aviões e helicópteros. A Universidade Federal de Uberlândia forma profissionais que planejam, desenvolvem, constroem projetos aeronáuticos e atuam na manutenção de aeronaves. Faça parte dessa equipe vencedora. Venha para a Engenharia Aeronáutica da UFO. Se proteger de um resfriado é mole. Se proteger de uma queimadura é fácil. Se proteger numa relação é tranquilo. Mas se na hora você esquecer de se cuidar, o resfriado passa. A queimadura pode curar, mas com a AIDS não é fácil. Você vai ter que conviver a vida inteira. Proteja-se.
use sempre camisinha. A vida é melhor sem AIDS. Você sabia que estatuinte é o processo para definir o estatuto de uma instituição? Pois é, a Comissão Estatuinte da UFO realizou mais uma reunião para continuar a elaboração do documento. A comissão estatuinte é formada por docentes, técnicos administrativos e estudantes. Dessa vez, a equipe discutiu o artigo 7º, que fala sobre a estrutura acadêmica e administrativa. Até hoje, a UFO já teve 2 estatutos, um aprovado no período de federalização da universidade em 1978 e o outro aprovado pelo Conselho Universitário em 1998. Amanhã tem debate sobre violência sexual contra criança e adolescente na OAB de Uberlândia. A temática é negligência familiar como fator de risco. E a Marla Rocha, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Crianças e do Adolescente e do Idoso da OAB de Uberlândia, está aqui comigo no estúdio para a gente bater um papo sobre esse assunto. Uma boa tarde para você, Marla. Boa tarde. Obrigada pela presença, viu, aqui no TV Notícias. A temática é negligência familiar como fator de risco. Por quê? Porque nós temos percebido um crescente número de casos que acontecem de abuso intrafamiliar. Porque o que acontece? Existem os casos intrafamiliar e os casos extrafamiliar, né? Porque geralmente a maioria dos casos de abuso, o agressor, ele é alguém de confiança da vítima, entendeu? Então, por exemplo, é um padrasto, é um tio, é um primo. Então, é alguém que representa uma figura de confiança para a criança. E eu achei interessante tratar sobre esse tema porque vai totalmente contrário, né, daquilo que o lar deveria oferecer para essa criança. Porque o lar deveria ser o local onde essa criança deveria estar ilesa de toda e qualquer violência contra os seus direitos, mas infelizmente nem sempre isso acontece. A gente pode dizer que o buraco é mais fundo, Marla, que existe um despreparo, um problema mesmo dentro das famílias para criar essas crianças? Isso, eu acho que existe muitas famílias desestruturadas, não querendo dizer que os abusos acontecem somente em famílias de classe baixa. Infelizmente, ele acontece em qualquer classe, independente de fator social. Mas muitas vezes, por exemplo, o que eu tenho citado muito, as mães hoje em dia, elas não têm muito um contato, né, com a criança, às vezes deixa com a babá, às vezes sequer dá um banho no filho, às vezes são mães que deixam a criança tomar conta de si próprio, então ela não tem esse cuidado. Então, por exemplo, ela não vai identificar que a criança está com trauma, ela não vai perceber às vezes que a criança está com sintomas de retraída, mais quieta, entendeu? E muitos casos também acontecem por causa de relacionamento amoroso. As mães às vezes percebem, identificam os casos, mas elas não... Por uma comodidade daquele relacionamento afetivo, talvez por uma questão financeira, ela prefere fazer com que essa criança sofra nas mãos desse agressor a poder causar toda essa situação. Então ela prefere se omitir. Você acredita que muitos casos não são denunciados? Até falando dos dados que a gente estava conversando, que vocês têm uma certa dificuldade, né, Marla? Isso. Nós não temos os dados corretos de quantos casos existem, a porcentagem que é maior extrafamiliar, intrafamiliar. Nós não temos esses números para te informar mesmo. Acaba dificultando um pouquinho, sim, mas a gente faz esse trabalho até mesmo pela prevenção, para a gente informar, porque tem muita gente em casa que às vezes sabe de um abuso, a vizinha desconfia e ela não tem noção de que ela pode fazer essa denúncia anônima, entendeu? Ela liga no Disque 100, faz a sua denúncia, eles vão até o local, vão averiguar a situação e ela vai ficar resguardada no seu direito, né? Agora, ainda nesse contexto, existe uma diferença entre abuso sexual e exploração sexual. É bom traduzir para quem nos assiste, né, Marla? Exatamente. O abuso sexual, ele é quando uma pessoa mais velha, não necessariamente precisa ser um adulto, às vezes pode ser um primo mais velho, ela se utiliza daquela criança para satisfazer o seu desejo. E já a exploração sexual é quando a pessoa utiliza a criança ou o adolescente com o fim, por exemplo, de troca. Ele explora a criança a troco de pagar um aluguel, a acordo de dar uma comida. Então, existe uma promessa nessa relação. Então, para quem está nos assistindo, vamos finalizar. O seminário é amanhã, às 7 horas da noite. Qualquer pessoa pode participar?
Exatamente. Amanhã o seminário é na OAB, no auditório da OAB, às 19 horas. Qualquer pessoa pode participar, até porque nós queremos realmente chamar a população para entender o que é essa situação de abuso, né, e como ela pode estar agindo, às vezes identificar melhor os casos. Então é aberto ao público em geral, é aberto a toda a rede, todos aqueles interessados pelo tema. A inscrição é 1 litro de leite e nós vamos ter debates da área jurídica e psicológica, onde nós vamos estar contando com a presença da doutora Gabriela Damasceno, delegada da Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente, e o doutor Emerson Sandin, que é psicanalista. Tá certo, fica o convite aí. Muito obrigada pela sua entrevista, Marla. Eu que te agradeço. E o TV Notícias de hoje termina aqui. Lembrando que as reportagens exibidas estão na página da TV Universitária no Facebook e também no YouTube. Dicas ou sugestões, basta encaminhar o e-mail para redaçãotvu@gmail.com. Uma ótima tarde para você e até amanhã.